Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom nós estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia, Israel. E hoje eu estou aqui com a minha grande amiga, de quem eu e Laura estamos sentindo muita saudade, Aline, do Israel com a Aline. Erev Tov, boa noite. Era, boa noite aqui, já quase de madrugada, aqui é a Quase meia-noite. Boker Tov, né? Pois é, aqui pessoal, tô falando direto ao vivo de Jerusalém, então aqui é meia-noite, uma boa noite, uma boa tarde aí para vocês que estão no Brasil. Olha, é um prazer então, mas faltou o seu cumprimento básico. Shalom. Shalom, shalom pessoal. Shalom é uma palavra tão importante, principalmente esses dias. Shalom em hebraico significa olá, mas também a tradução literal é paz, então a gente literalmente, quando a gente encontra as pessoas aqui em Israel, pode ser virtualmente também, a gente deseja paz, então shalom aí para todo mundo. Ah, então que ótimo. E precisamos de shalom, e não é só em Israel, não, no Brasil também, Aline, né? O mundo está precisando de paz, né? O mundo está precisando de paz, mas eu estou aqui para falar de coisas boas também com a Aline. Tem muita coisa legal para a gente conversar aqui. Tem achado arqueológico que eu sei, recente agora, e a Aline não sabe. Tem achado que ela sabe e eu não sei. Então a gente vai trocar as informações aqui. Eu preparei para vocês algumas coisas muito interessantes. Vou para Israel de novo agora em maio. Daqui a pouco nós vamos falar dessa novidade, porque eu vou estar com a Aline lá. E depois volto para Israel em julho para escavar em Tel Lachish, ou Laquis, como a gente fala em português, que era a segunda maior cidade de Judá depois de Jerusalém. Laquis é muito mencionado na Bíblia. É uma cidade importantíssima do reino de Judá. E ela tem muitos achados arqueológicos ali que nos ajudam a confirmar historicamente o texto bíblico. Mas, Aline, antes de falar desses achados arqueológicos, eu queria saber como é que está você, como é que está o seu esposo, os seus filhinhos, porque muita gente que me segue pergunta quando me encontra ou pelas redes sociais. Você dá a notícia da Aline? Eu acho bonito isso, porque você estando na internet, você falando, eu acho que é uma demonstração de carinho. Eles sabem que a gente é próximo. Eu pergunto assim, você dá notícia da Aline? Como ela está? Aí eu falo, não, ela está bem, ela acabou de ganhar o neném. Sim, eu sei. Mas pergunta como se fosse assim, uma prima que mora ali no outro bairro, né? Fala um pouquinho como é que vocês estão aí. É como uma prima, mas que mora do outro lado do mundo, quase. Exatamente. Então, não, graças a Deus a gente está muito bem. Então, meu filhinho nasceu dia 7 de novembro, então ele está agora acabou de completar, faz uns dias atrás, 4 meses. Benjamin Zev se chama o mais velho, que é o Jair Judá, que vocês conheceram já. O mais novo vocês ainda vão conhecer. Então, eu agora brinco que eu tenho 2 das 12 tribos de Israel. Eu tenho Benjamim e eu tenho Judá, agora só falta 10. Só falta 10. Se você animar 10 e é interessante, pessoal, o significado desses nomes, né? Olha, é Benjamin, né? Yamin, mão direita. Ben, filho. E meu, Benjamin, o filho da minha mão direita, que o sentido seria mais assim, aquele meu filho que me apoia mesmo, aquele filho que eu tanto espero, né? A gente fala braço direito, né? E o Yair também, que foi o primeiro, que ele fala Jair em português, ligado com luz, não é isso? Isso, exatamente. Yair Yudá significa iluminará a Judá. Judá, que é o nome bíblico dessa região que a gente mora. E ele também nasceu na época de Hanukkah, que é a festa das luzes, então também combina com a época que ele nasceu. Mas os meus 2 filhos estão muito bem, graças a Deus. A vida já está voltando ao normal, praticamente já voltou ao normal na maior parte do país. A gente pode falar depois também um pouco sobre isso. Então, meu filhinho já voltou à creche, já faz um bom tempo que ele voltou à creche, a vida está voltando ao normal. Meu marido está em casa. Para quem acompanhou um pouco no meu canal, soube que meu marido é reservista do Exército, então ele passou 3 meses e pouco no Exército, mas aí em janeiro, boa parte dos soldados começaram a ser liberados, então meu marido também foi liberado, então graças a Deus a gente está bem e voltando aqui devagarinho à vida e sim, a gente está bem, graças a Deus. Ai, que bom, fico muito feliz. Aqui também a gente tá bem, está sempre em oração por vocês aí, por todos, né? Todos que sempre sofrem nesse conflito. Mas vamos falar um pouquinho de arqueologia, né? Vamos falar um pouquinho do passado aqui. Porque você me disse uma coisa que já me interessou aqui, eu quero começar com você. Porque lá tem um sítio arqueológico, pessoal, muito importante também, de Meguido. Meguido tem importância em todo sentido que você pode imaginar. Em primeiro lugar, que ele fica ali
justamente numa região do vale, e o Meguido mesmo é um morro, tanto é que é Telo Meguido, mas nesse vale, muitas batalhas aconteceram ali, muitas batalhas, é o Vale de Jezreel. O Monte Carmelo, por exemplo, onde teve a batalha de Elias contra os profetas de Baal, o Monte Carmelo fica na região também do Jezreel. E quando você sobe no alto do Carmelo, é uma coisa incrível, porque você vê aquele vale mesmo fértil. Corrija-me se eu estiver errado, eu acho que é o vale mais fértil de todo o país de Israel, é o Jezreel, né? Até hoje, né? Sim, Você vê? até hoje, boa parte da agricultura, até os dias de hoje, do sustento de Israel como uma nação de comida, vem desse vale até os dias de hoje. Muita plantação ali, só que o que hoje é o Vale Fértil, no passado era o vale que facilitava a vinda dos exércitos. Quando, por exemplo, os assírios, os babilônios, os persas queriam vir brigar contra os egípcios, eles passavam pelo Vale do Jezreel. Por quê? Porque ali tinha agricultura, eles podiam saquear a agricultura, não tinha posto graal para o pessoal parar para abastecer, comprar um lanche, não. Eles acabavam invadindo propriedade alheia, invadiam as agriculturas, pegavam tudo, bebiam a água do povo e continuavam seguindo. Então, houve muitas batalhas no Vale do Jezreel. Uma delas ali, acontecida também perto de Meguido, foi a batalha que trouxe fim à vida do rei Josias, um dos mais queridos reis de Judá. Ou seja, tem muita história envolvendo a cidade de Tel Meguido. E ali, se eu não me engano, tem 18 níveis arqueológicos de construção, e eu pensava, até conversar com a Aline aqui, que o último nível de construção ali seria do sexto século antes de Cristo. Depois disso, não houve mais construção em Meguido. Mas agora parece que tem um achado que eu tenho que atualizar essa informação aí. Qual seria esse achado, Aline? Então, o que se achou agora, foi anunciado agora em fevereiro de 2024, quer dizer, há pouco tempo atrás foi anunciado que se Um mês. encontrou um acampamento romano inteiro. Então, imaginem uma base militar romana. Os romanos, eles iam viajando com as tropas, eles se assentavam em lugares, às vezes podiam ficar questões de semanas, de meses, ou até de anos, com um acampamento romano. Então, se encontrou um acampamento romano de 1.800 anos em Meguido, quer dizer, é bem posterior à cidade. A cidade foi destruída, reconstruída, destruída, reconstruída. Como tu muito bem falou, ela foi destruída a cidade antes de Cristo, mas depois ela continuou sendo usada como um local de batalhas e um local que ficou também um acampamento romano ali por bastante, bastante tempo. E a quantidade de achados que se achou desse acampamento é realmente gigantesco. Cerâmicas, moedas, se encontraram armas romanas, telhas, realmente são baldes e baldes. A gente vê as fotos das escavações, se encontrou uma rua pavimentada, que era o centro do acampamento. Nossa. Então, é um acampamento completo romano, o maior de todo Israel. Olha, é interessante, porque o maior que eu conheço preservado ainda é o de Massada, que ainda tem aqueles acampamentos ali em torno de Massada, embora ali não foi um acampamento fixo, era apenas para poder assaltar Massada, né? Mas é o maior de Israel. Agora, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Depois eu vou procurar as fotos, as imagens disso aqui. Quando a Aline fala assim, baldes e baldes, descobriram a cidade toda, foi agora em fevereiro, muita gente pode pensar em casa que no mês de fevereiro, antes não sabia nada disso, em fevereiro achou tudo, bum, de uma hora para outra assim, né? Deixa eu contar para vocês um segredinho do mundo da arqueologia. Na arqueologia, você sabe que a gente trabalha com pires na mão, porque arqueólogo não tem dinheiro para tudo. E mesmo Israel, você vê, a Aline sabe disso, é um país que tem que ter muita questão financeira guardada para o armamento militar, para autodefesa. Tudo em Israel é mais caro, é um dos países mais caros do mundo. Tel Aviv, até pouco tempo atrás, era uma das cidades mais caras, porque tudo chega lá sobretaxado, Israel não tem petróleo. Então, não tem muito dinheiro para arqueologia. Então, o que o arqueólogo faz? Ele recebe pouquíssimo dinheiro do governo, depende da ajuda de outras universidades ao redor do mundo e de ações de beneméritos, pessoas que ajudam financeiramente e tudo mais. Então, o que acontece? Existe um acordo de cavalheiros que eu estou escavando aqui, estou descobrindo uma coisa. Vamos supor que eu estou escavando aqui, a Aline está escavando lá, tá certo?
e tem um grupo de pessoas com condição financeira que estão patrocinando a escavação da Aline. Se eu encontro aqui agora, sei lá, uma peça rara que mostra uma coisa extraordinária, se eu anunciar isso antes do tempo, o que acontece? Eu já mato a escavação da Aline. Os que estavam financiando as escavações dela podem tirar o recurso e colocar na minha. Então a gente segura um pouco para só divulgar depois de duas situações. Quando os pareceristas já foram consultados, o que são pareceristas? Outros especialistas da área, pessoas que trabalham com Roma, por exemplo. Olha, será que a cerâmica é romana mesmo? Tá tudo certo, podemos anunciar. Então, para não correr o risco de anunciar uma coisa e ter que desmentir depois, como eu vou dar uns exemplos que aconteceu aqui, ou, segundo lugar, eu anuncio, recebo agora um monte de gente querendo apoiar minha descoberta arqueológica e a Aline fica a ver navios. Então, esse achado com certeza já estava acontecendo há alguns dias, mas o pessoal estava silenciado, só depois de algumas confirmações que já anunciam para a imprensa. Então foi anunciado agora, mas com certeza esse achado deve ter começado em 2023. Não foi também há vários anos atrás, mas em 2023 deve ter começado lá. E tem a ver a 10ª Legião também com a destruição de Jerusalém, né? Não, já adiantei, a 10ª Legião. Eu vou contar agora para o pessoal. Vamos contar o que acharam, pessoal, lá. Eles acharam o acampamento todo, acharam os armamentos dos soldados, eles acharam claramente que é o acampamento romano, e os romanos, eles eram divididos em legiões, vamos dizer, como batalhões hoje em dia. Como o exército de Israel hoje em dia tem batalhões, nos tempos bíblicos também os exércitos são divididos em grupos, então tem o que se achou em Meguido era a 6ª Legião Ferrata, a 6ª Legião do Ferro se chama, que era uma legião muito grande e importante, e por isso eles também se assentaram aí em Meguido, num ponto estratégico, mas de todas as legiões romanas, sem dúvida nenhuma, a mais famosa é a 10ª Legião Fretensis. E por que a 10ª Legião é tão conhecida? Porque a 10ª Legião foi a legião que destruiu Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Eles que destruíram o Templo de Jerusalém e montaram um dos acampamentos deles sobre o Monte do Templo. Durante um tempo, houve sobre o Monte do Templo um acampamento romano. E imaginem o que era, aí quase 2000 anos atrás, o povo de Israel presenciar a destruição do Templo de Jerusalém, ver os romanos, que eram os inimigos, sentados sobre o Monte do Templo, e com as bandeiras deles. E agora eu vou deixar o Rodrigo contar para vocês que símbolo ficava na bandeira da Legião, da 10ª Legião, que é a legião que destruiu o templo, é impressionante. Conta para eles. A Legião Fretensis, a 10ª Legião, essa famigerada legião, foi aquela destacada por Roma para invadir Israel com força. Por isso que é até uma surpresa a gente ter o maior acampamento da 6ª Legião. Embora você está falando aí 1800, eu já estou falando já do período final do romano, já no 2º século depois de Cristo. Mas na época, no 1º século, antes do Adriano, era a 10ª Legião. Roma tinha um ódio tão grande de Israel que eles destacaram a 10ª Legião só para acabar com Israel. E por que ela chama Fretensis? Cada uma tem um nome, ó. Ferrata, porque talvez eles tinham alguma coisa relacionada com ferro. A Fretensis vem de frota, de navio. Então eles eram excelentes combatentes na água, e eles tinham 2 elementos que simbolizavam a sua legião. A 10ª, essa que a Aline falou, um barco, e vocês imaginam qual seria o outro? Eu vou dar uma pista. Se eu quero ofender os judeus, se eu quero realmente machucar os judeus, se eu quero colocar o máximo de um símbolo antissemita, justamente no templo, ali no lugar do templo, que animal você acha que seria escolhido? Eu vou dar a oportunidade do pessoal participar, meu bem. Tem gente online aí, tá bom? Vou perguntar para vocês em casa. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, de judaísmo, de cristianismo, vai saber responder. Vou fazer a pergunta aqui. Se eu sou um soldado romano, ou um general romano, um imperador, e eu quero realmente ofender os judeus, que símbolo de animal, porque o símbolo deles era o navio, como eu falei. Mas eles colocaram um animal junto com o navio ali na bandeira deles. Que animal você colocaria para ofender os judeus? Vou dar uma pista. Hã? Pode falar. Esse animal foi, inclusive, usado
por Antíoco Epifânio, quando ele dessacralizou o templo de Jerusalém, ele botou esse animal para ser sacrificado no altar, onde os cordeiros eram sacrificados. Quem que respondeu aí? Vamos ver. Várias pessoas. Vamos lá. A Laura vai dar alguma coisa. Fala a pessoa e o que falou. Marcelo, posso colocar na tela? Pode colocar na tela aí. Laura vai colocar alguns aqui. Vamos ver. Marcelo, porco. Vamos ver quem mais colocou porco. Aqui o Fábio, o Fabrício, eu estou vendo também colocou. Eu estou vendo algumas pessoas aqui acertaram. Exatamente, é o porco. Na verdade, não era Jussara o bezerro, nem o bode, José Roberto. Realmente era o porco. Não era um porco, não. Era mais um javali. Era um porco selvagem. Tá bom? A gente chama de porco, né? Era um javali. Então, eles tinham isso lá. Inclusive, aqui no museu, Aline, eu quero convidar o pessoal para vir visitar o nosso museu, que você ainda tem que vir aqui. Nós temos uma telha aqui, dessas que você falou que os soldados romanos usaram para ficar ali, porque eles não queriam que os judeus voltassem. Então, eles construíram casas para eles e ficaram ali de barricada, de posto de controle, né? E eles colocavam na telha o X, que é da 10ª, X, legio, de legião, em latim, legio, frate, que é a abreviatura de fretenses, e desenhavam o porquinho e o barco. Eu tenho aqui uma telha dessa. Eu tenho aqui também uma moeda tudo original, tá, gente? Tudo original e autorizado por Israel, não tem nada roubado. Uma moeda com a Iudeia Capta, onde tem uma mulher sentada debaixo de uma palmeira, triste, que é a Judéia capturada. E também tenho um javalizinho, um porquinho de bronze, de soldado da 10ª Legião Fretenses. Ou seja, eu tenho 3 elementos aqui relacionados à destruição de Jerusalém do ano 70. E eu coloquei esses 3 assim, em frente à maquete da cidade de Jerusalém, como ela estava antes de ser destruída. E aí, agora, só para fazer um contraponto disso aí que a Aline mencionou. Justamente, tem os elementos da 10ª Legião Fretenses. Pessoal, eu não conheço ainda o museu, mas eu te prometo que quando na minha próxima visita ao Brasil, eu vou ir para São Paulo, especialmente para tu me buscar em São Paulo e me levar para o museu, porque eu realmente quero conhecer. Tá na minha lista de coisas para fazer, então minha próxima visita eu vou conhecer o museu. A telha da 10ª Legião Fretenses que está no museu, eu já vi quando ela estava aqui em Israel. É verdade, Mas o resto da coleção toda eu ainda quero conhecer. Então, muito interessante, porque a gente vê a 10ª Legião Fretenses, que é a legião que destruiu o Templo de Jerusalém, que foi usada para humilhar o povo de Israel. Eles andavam com bandeiras com porcos desenhados. Então, imaginem o povo de Israel vendo um acampamento romano de soldados romanos, os mesmos soldados com sangue nas mãos, que tinham destruído o Templo de Jerusalém, cravando bandeiras com porcos e bandeiras com porcos flamejando também, sobre... Né, Exatamente, eles usavam esse símbolo do porco nas telhas, em todos os lugares eles colocavam esse símbolo. Era um símbolo também que eles já usavam parcialmente antes, mas também foi ainda mais usado para ofender os judeus, e a gente encontrou agora mais uma grande legião romana em Israel, no caso em Megido, que é a 6ª legião. E interessante justamente que Megido é um local de muitas batalhas nos tempos bíblicos, e também Megido, obviamente, quando a gente fala de Megido, muita gente conhece pelo nome grego. Em hebraico a gente fala Ar Megiddo, o monte de Megido. Em grego a gente conhece como Armagedon. E a gente sabe que Armagedon também está relacionado ao livro do Apocalipse e da guerra final e da batalha final que vai se travar nesse local. Então a gente vê que Israel, quando a gente fala de arqueologia, a gente não fala só do passado, a gente fala de um passado que obviamente influencia o presente, e também a gente acredita que isso influencia o futuro, principalmente quando a gente fala de apocalipse, de coisas futuras que vão acontecer. Então, Israel, ao mesmo tempo, o local do passado, do presente e também do futuro. Então, eu acho muito legal que a gente realmente encontrou agora um grande acampamento romano, e eu espero também um dia ainda ir lá participar das escavações e poder ver um pouquinho. Por enquanto, eu estou só acompanhando aqui à distância as escavações. Você sabe que eu tenho a minha opinião sobre o Ar Megido, qual que seria? Eu tenho uma opinião do Apocalipse, vou compartilhar com vocês e com a Aline aqui. É porque, a rigor, Megido é uma colina, porque toda a cidade era feita em cima de colina, mas não é uma montanha. É uma colina de camadas de construção. Então, a rigor, literalmente falando, não tem a montanha de Megido, porque é uma cidade num vale, mas
Então, por que que o Apocalipse fala Armagedon, Armagedon, né? É interessante que na geografia bíblica, muitos acidentes geográficos têm o nome da região. Exemplo, o mar de Tiberíades é também chamado de Mar da Galileia, porque fica na Galileia. O Monte Horebe é chamado de Monte Sinai, porque fica na península do Sinai. O Jardim do Éden, na verdade, é um jardim na região do Éden, né? Então, você vê, o jardim que fica na região do Éden também recebe o nome de Éden. O Monte Horebe, que fica na região do Sinai, recebe o nome de Monte Sinai. O Monte Pisga recebe o nome também de Monte Nebo, porque fica na região do Nebo. O Mar da Galileia, como falei, Mar de Tiberíades, recebe o nome de Mar da Galileia, porque fica na região da Galileia. Então, qual é a montanha de Meguido que poderia ter o nome de Meguido? Seria o Monte Carmelo. Você está pensando no Monte Tabor? O Monte Carmelo. Carmelo. De lá tu consegue ter a melhor vista de todas. Exatamente. Lá teve uma batalha no passado, a batalha de Elias contra os profetas de Baal, que desce fogo de Deus e consome, né? E o Apocalipse fala dos espíritos imundos, dos profetas errados, que, se possível, fazem descer fogo do céu, mas não conseguem. Então, eu vejo ali uma midrash, apocalíptica. Midrash, pessoal, é uma maneira judaica antiga de fazer uma releitura de uma história passada a partir de um aspecto teológico. E a gente vê isso aí. Quer ver outro exemplo interessante, curioso? A gente falou da 10ª Legião Fretenses. Jesus expulsa uns demônios em Gadara, e o demônio se chama Legião. Exatamente. E ele pede para ir para o porco. É interessante justamente porque Jesus, ele faz praticamente todo o ministério dele dentro de Israel, e a maior parte das pessoas que acompanhavam Jesus eram judeus. E por isso a gente vê que Jesus ele não cruza para o outro lado do Mar da Galileia. Hoje em dia, todo o Mar da Galileia fica dentro de Israel, mas naquela época, metade do Mar da Galileia moravam povoados judaicos, e o outro lado do Mar da Galileia era parte da Decápolis, as 10 cidades pagãs, eram 10 cidades gentias aqui na região. Então, um dia, Jesus pega o barco e cruza da região da Galileia judaica para o outro lado, que era justamente a região de Decápolis, e ele se encontra com uma pessoa que a gente acredita provavelmente não ser judeu. E ele pergunta qual o nome, e ele diz: meu nome é Legião. Então, por que ele se chama Legião? Tem algumas teorias. Uma das teorias é porque tinha uma legião de demônios dentro dele, mas a teoria que eu pelo menos vejo que faz mais sentido é que ele significa que, quer dizer, ele é parte da legião romana. Ele usa especificamente não multidão, ele não usa termos só de grande número, ele usa especificamente o termo usado para os soldados romanos, que eram parte da legião romana. E aí ele passa justamente, os demônios, eles entram numa manada de porcos, uma manada gigantesca de porcos que se jogam dentro do Mar da Galileia. E quando porcos selvagens eles estão ali circulando, eles têm 5 porcos, 10 porcos, não são manadas gigantescas. Se tinha uma manada gigantesca, provavelmente tinha uma criação de porcos. E quem criava porco eram gentios, e entre eles também os soldados romanos. Muitas vezes eles tinham criação de porcos, de animais de fácil criação, para se alimentar. Então pode ser que também isso é mais um indício que essa pessoa chamada Legião, esse endemoniado de Gadara, ele era realmente talvez parte com certeza ele provavelmente era gentil, e talvez inclusive parte da Legião Romana, e talvez parte da 10ª Legião Romana, que se identificava com porcos. Eu concordo com você em gênero, número e grau, e acrescento só as ironias do que aconteceu ali. Porque lembra que eu falei que os 2 símbolos da 10ª Legião Fretenses eram os porcos e barcos, porque a grande especialidade deles era batalha em águas. Em águas. Tanto é que quem vai sufocar toda aquela revolução que vai ter depois lá na Galileia, que o mar vai ficar cheio de sangue, e mesmo antes, na época de Herodes, era a 10ª Legião. E os porcos se precipitam justamente no Mar da Galileia. E é curioso que Marcos conta isso com muita ironia, que ele falava assim: pastava ali sobre os montes uma manada de porcos, mas porco fica no vale. Quem fica em monte realmente eram soldados romanos. E o fato também dele falar assim: não nos mandes para fora do país. Marcos coloca isso, ou seja, tem uma ironia na maneira. Eu acredito que isso é histórico, tá, gente?
mas tem uma ironia na maneira como isso aí aconteceu. Eu acho muito interessante essa correlação, igual o Meguido lá, o Armagedon. Aline, falando nisso, aproveitando o ensejo, você que sempre faz essas pontes assim, você consegue sempre ver questões do judaísmo em Jesus, na maneira dele agir? Eu pergunto isso porque o ocidental que não conhece o judaísmo, ele corre o risco de ler Jesus de um ponto de vista muito ocidental e cada vez menos judaico. Já saiu uma campanha ridícula aí falando que Jesus era palestino esses dias, né? E parece que existe já de longa data uma tendência a desjudaizar Jesus. Jesus era tudo menos judeu. Mas você como judia, você quando vê Jesus nos evangelhos assim, você enxerga elementos claros de judaísmo no comportamento, no ensino dele? Poderia dar alguns exemplos? Claro, Jesus nasceu, viveu como um judeu. A gente pode ver, a própria Bíblia fala, quer dizer, ele é apresentado no templo. Que templo? O templo judaico de Jerusalém. Quer dizer, quando Jesus nasce, ele é apresentado no templo. Quando ele tinha 12 anos, quer dizer, a gente não tem praticamente nada sobre a infância de Jesus. A gente tem ali o início do nascimento dele e o primeiro período de vida, a fuga para o Egito, tudo isso, e depois pula para os 12 anos. A passagem que aparece com 12 anos, está escrito ali que a família ia todos os anos a Jerusalém, como costume judaico, e a Bíblia fala claramente, a família é judia e eles seguem as tradições judaicas. E Jesus, ele está ali sentado discutindo com os sábios da lei. Em que idioma ele está discutindo? Em hebraico, idioma que o povo de Israel fala até os dias de hoje. Ele está no templo judaico, o templo que obviamente foi destruído, mas que ele ainda é muito parte do consciente e da religião judaica até os dias de hoje, apesar do edifício físico não existir mais. A gente vê isso através da vida de Jesus. E por isso eu imagino que muitas vezes alguma pessoa, por exemplo, que cresceu no mundo ocidental, a imagem que a pessoa tem da última ceia. Quando eu falo para vocês a última ceia, fechem os olhos. Eu digo última ceia. Qual é a imagem que aparece na mente de vocês? Eu Responda imagino aí, que gente. para que Você imagem deve ter aparece respondendo. quando eu digo última ceia? Qual é a imagem? Literalmente o desenho que vocês imaginam? Muita gente imagina aquela pintura famosa de Leonardo da Vinci. Todo mundo em pé ali, ou sentado assim, Jesus ao centro, seis de um lado, É, seis de outro. com claramente uma mesa europeia, roupas que não tem, a roupa não tem nada a ver, a mesa não tem nada a ver, quer dizer, a comida também não tem nada a ver com o que Quase, era quase naquela o Thiago falou época. Michelangelo, mas é o Leonardo da Vinci. A Gisele acertou aí também, ó. Sim, quer dizer, a gente tem imagens. Também, Michelangelo fez muitas representações bíblicas. Michelangelo, Leonardo da Vinci, todos esses grandes artistas, e realmente a arte deles é fantástica, nada contra a arte deles de nenhuma maneira. Eles são grandes artistas, mas eles representam as histórias como eles conheceram. Quando a gente vê, por exemplo, a imagem de Adão e Eva, a gente imagina eles comendo uma maçã. Adão e Eva não comeram uma maçã. Maçã não é uma comida de Israel. E também a última ceia. Quando eu penso na última ceia, eu não penso na última ceia como a pintura de Leonardo da Vinci. Eu penso na última ceia como, por exemplo, acontece na casa dos meus sogros. De que maneira a gente senta? A gente não senta numa mesa normal quando a gente come a Páscoa judaica, quando a gente come Pessah. A gente senta reclinado, literalmente. As pessoas pegam almofadas e travesseiros até hoje, tu enfia no canto da cadeira e tu senta reclinado. Inclusive, as leituras que a gente faz no dia desse dia, a gente fala que a gente está sentado reclinado, que a gente come ervas amargas, que a gente come o pão ázimo. Quando o Leonardo da Vinci desenha, ele não desenha pão ázimo, ervas amargas, ele não desenha a comida que a gente come até os dias de hoje. Por isso, a última ceia, ela foi uma ceia de Páscoa judaica. Ela ganha, obviamente, um significado muito importante no cristianismo, é a instituição ali da ceia, da Eucaristia, da missa, cada um vai chamar de uma maneira diferente, mas a instituição religiosa é muito importante, mas a ceia em si era uma ceia judaica, e por isso eu imagino como eu vivo isso até os dias de hoje. Então, a maneira que a gente senta, as músicas que a gente canta, a maneira que a gente vive, é a maneira que Jesus viveu. Obviamente, houve modificações no judaísmo nos últimos 2000 anos, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente tem uma origem muito comum ainda e práticas. Então, eu cresci cantando. Lama Bechol Leilot,
Anachnu Aham. yoshvim vayom anachnu Por mesubim. que Por essa que hoje noite a é gente está diferente? É isso? Por que Por que essa essa noite não é noite é como as outras diferente noites? de todas as noites? E daí a gente fala as coisas que a gente faz diferentes, que é sentar reclinado, que é a maneira que a gente come. E isso também se fazia naquela época, são coisas, obviamente, desde aquele tempo. Então, a minha identificação de Jesus, eu consigo imaginar as práticas que ele tinha. Olha, essa música que a Aline começou a cantar para você, recitar, né? Essa música é muito interessante, porque é uma música específica para as crianças. Corrija-me se eu estiver errado, Aline, mas eu sinto assim que é uma coisa muito focado, não que famílias que não tenham crianças não possam realizar a peça, não se trata disso. Mas o modo como ela foi desenhada, tanto na Bíblia Sagrada como nas adições que houve no judaísmo posterior, é uma lição didática para a criança, para as crianças entenderem. Então, as crianças cantam essa música, por que, papai, essa noite é diferente de todas as outras noites? Foi o que ela falou em hebraico. As crianças sempre procuram entender o porquê. Uma vez, tem uma historinha que eu gosto de contar, Aline. Eu vou até aproveitar, se você me permite, um convite aqui. Eu fiz uma coisa aqui para contextualizar muito isso aí. Vou fazer, aliás, né? Eu fiz que eu bolei com o pessoal. No dia 20 de março, não é a data da Páscoa judaica, nem a data da Páscoa cristã, mas eu fiz de propósito, fora da época, para poder dar uma aula para o pessoal como seria. Então, o que eu fiz? Justamente como a Aline falou, nós vamos ter uma mesa no chão, imitando um triclínio. O que era um triclínio? É como eram as mesas judaicas no período antigo. Ela formava um U, e ali você vai ver que, diferente do que você imagina do quadro do Leonardo da Vinci aí, Jesus não ficava ao centro com 6 de um lado, 6 de outro. A posição que Jesus estava na mesa vai surpreender vocês. Não só o modo como ele estava sentado, reclinado, como a Aline falou, por isso que a Bíblia fala que João reclinava a cabeça no seio de Jesus, como onde ele colocou Judas, onde ele colocou Pedro, e como essa tradição começa desde a saída do Êxodo, ela vai sendo adaptada ao longo do tempo, quando o templo de Jerusalém é destruído, por exemplo, muitas famílias já não têm mais o cordeiro pascal, como é que substitui as ervas amargas, o que significa como provavelmente Jesus celebrou a Páscoa, lembrando que ela começava dias antes, pelo menos 5 dias antes, quando você já separa o cordeiro, depois quando você vai tirando o fermento da casa. Vai ser uma viagem no tempo, onde eu vou mostrar a Páscoa judaica, o mais próximo possível dos tempos da Bíblia, como ela foi transformada ao longo dos anos, o Haggadah Shel Pesach, que é o livro que eles usam, e como Jesus também celebrou a Páscoa, e ela é a ancestral da Santa Ceia ou da comunhão, se você quiser usar a expressão católica. Ou seja, negar essas origens judaicas é como negar de quem você nasceu. Uma criança japonesa, se ela for criada por uma família, sei lá, de negros africanos, ela pode ser criada por eles, mas ela vai ter o olhinho japonês. No DNA dela, ela é japonesa. Então, você pode até colocar um elemento judaico num outro roupagem, mas se você ignorar a ancestralidade dele, não vai bater, a fisionomia é outra. E tem uma historinha que conta, que ilustra essa questão, então, depois a Laura dá um jeito de avisar vocês aí, vai estar na descrição, é dia 20 de março, tá bom? 20 de março, às 19 horas. Agora, uma coisa interessante, eu até preparei, viu, Aline, um livrinho, um e-book para dar de presente para o pessoal, para orientar essas coisas, porque muita gente não entende o que é a Páscoa. E eu não estou falando de coelhinho e ovo de chocolate, não, porque todo ano já é batido. Isso todo mundo já sabe, que não tem nada a ver com coelhinho e ovo de Páscoa. Eu quero falar qual é a origem mesmo. Por quê? Aí eu vou contar uma história, aproveitando a presença da Aline aqui. Antes da criação do Estado de Israel, houve um judeu que estava nos Estados Unidos, lembra? Antes da criação do Estado de Israel, o que era o povo hebreu? O povo judeu. Era um povo que não tinha país. Tinha alguns na Lituânia, que hoje nem existe mais esse país, outros na União Soviética, antes da União Soviética, na época dos czares, na Rússia, outros na Polônia, tinha antes de Hitler, antes da Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam espalhados na Argentina, no Brasil, Estados Unidos. Mas tinha um americano que ele estava, naquela época, querendo saber qual era o segredo dos judeus.
Por quê? Eles não tinham país, não tinham moeda, não tinham exército, não tinham passaporte judeu, só tinham um grupo espalhado pelo mundo e recebendo ódio por todos os lados. O que havia de piadinha, antissemitismo, imagina. Se hoje, tendo um Estado de Israel para protegê-los, eles já sofrem tanto preconceito, imagina quando eles não tinham nada. Aí, um camarada falou assim, eu quero saber qual é o segredo de vocês, judeus. Porque nós estamos perdendo a cultura sobre os nossos jovens, isso lá nos anos 30. E vocês não perdem a cultura de vocês, o Shabat está lá, a circuncisão, não comem carne de porco. Qual é o segredo? Aí o judeu, como um bom judeu, porque o judeu responde uma pergunta com outra pergunta, ele falou assim, qual é o segredo? Exatamente. Como é que vocês, americanos, guardam a data mais importante da história de vocês? Qual é a data mais importante da história americana? O americano respondeu, o 4 de julho, que é a nossa independência. Ele falou, exatamente. O nosso é o 14º dia do mês de Nissan, ou Abib, o primeiro mês do ano, 14 para 15. Esse é o nosso 4 de julho. O americano, tá aí, o que tem isso a ver? Outra pergunta. Quem ensinou para você sobre o 4 de julho? O americano falou, a professora, na escola. A professora na escola. E o que vocês americanos fazem no 4 de julho? Bom, nós pegamos bandeirinhas, vamos para a praça, tem um desfile, e depois a gente vai ficar com a família. Muitos nem vão para o desfile, vão aproveitar o feriado para ir para o parque. Churrasco. Churrasco, cake americana. Aí falou, essa que está a questão. Sabe como é que nós judeus celebramos o nosso dia? Nós colocamos as crianças para sentir o cheiro que os ancestrais sentiram quando saíram do Egito. Nós colocamos as crianças para sentir o gosto da comida que eles sentiram quando saíram do Egito. Nós revivemos com elas, de uma maneira teatral, como foi a saída do Egito. E nós não aceitamos que esse ensinamento fique exclusivo na mão das professoras. É obrigação dos pais ensinar isso todos os anos para as crianças. Não só ensinar, representar, reviver, sentir o cheiro, o gosto, a sensação. Por isso que elas comem a erva amarga, elas comem as comidas, a pasta, elas imaginam como que seria a pasta do tijolo que tinha que ser feito, a argamassa do tijolo ali, do barro. Caroça, Aí ele falou, agora eu entendi por que vocês marcam. Então, a Pêssar representa tudo isso aí. Aí vocês veem a diferença do 4 de julho, ou do 7 de setembro, e do 14 de Nissan. Não, realmente a educação vem desde casa. Então, o nosso filhinho aqui em casa, ele tem educação bíblica, apesar de ele ter 2 anos. Ele vai toda sexta-feira com meu marido na sinagoga. A gente faz questão de, quando a gente vai acender as velas de Shabat, a gente acende, a gente chama ele para assistir. E ele também assiste a Havdalah, que a gente acende uma vela para o final do Shabat. Então, a gente deixa ele apagar a vela do final do Shabat. Ele tenta apagar as velas do Shabat também. Quer dizer, ele não aprendeu ainda que velas é para apagar, que velas não, mas a gente está ensinando para ele. Quer dizer, essa participação, a gente vai acender as velas, vem assistir. Então, a gente inclui ele. Então, a gente vai apagar a vela, ele vai apagar, a gente vai passar as ervas perfumadas, que a gente no final de cada Shabat tem as ervas perfumadas, ele pega. Então, ele vai lá, ele pega, faz... E ele faz bem assim... E daí ele passa para a próxima pessoa. Então, ele já faz parte disso, apesar de ser bem, bem pequeno. A gente entende que ele já tem uma percepção, e isso são coisas que ele vai levar realmente para a vida, e por isso realmente está enraizado e passa de geração em geração. Por isso, o que minha família fez na diáspora durante séculos e séculos, ou que a minha família fez há 2000 anos atrás, quando vivia aqui, é o que a gente continua tentando, pelo menos, preservar o máximo possível até os dias de hoje. Que legal. E olha, cheiro, sabor é coisa que marca muito a infância da gente. Então, imagina, esse cheiro não vai sair da memória dele nunca. Memória emotiva, inclusive. Porque amanhã ele vai sair de casa, ele vai constituir família dele, eu não sei se ele vai continuar morando em Israel, se ele vai querer mudar para outro lugar, se ele vai ser eles, não os dois, se vão ser um empresário, o que eles vão ser, mas toda vez que ele sentir aquele cheiro, ele vai lembrar dos pais dele pequeno ensinando aquilo para ele. E a Santa Ceia com Jesus foi a mesma coisa. Quando você está tomando o vinho e comendo o pão, você está revivendo sensorialmente
o cheiro, o sabor que os apóstolos sentiram quando Jesus foi traído. Isso é muito forte. Então, eu acho muito bonito isso, Aline, que vocês fazem essa questão de ficar esse cheiro, isso aí não sai mais, isso fica muito, muito forte na memória, né? Não esquece nunca mais. O judaísmo é muito sensorial, isso é muito bonito. Sim, e justamente, então, uma das coisas legais de Israel que a gente realmente pode conhecer mais a fundo como eram as práticas. Muitas vezes, quando a gente vive no Ocidente, a gente até às vezes quando diz Oriente, Oriente distante, a China, a Ásia distante daqui, Israel é na Ásia, mas a gente está falando aqui mais da zona do Oriente Médio. Para o pessoal que mora muito distante de Israel e que não convive com a história do povo de Israel, às vezes fica mais difícil de entender a Bíblia, e por isso vir para cá transforma as coisas em muito mais fáceis de se entender. Então, vir entender como, tu muito bem vai fazer também a aula, de entender como é a última ceia, quer dizer, como era a Páscoa judaica. Então, se tu entende melhor a Páscoa judaica, tu consegue entender melhor os ensinamentos de Jesus. Por que que eles foram a Jerusalém? Se a gente for olhar, por exemplo, na última semana de Jesus, tem um monte de gente em Jerusalém e ninguém morava em Jerusalém. Jesus não morava em Jerusalém, ele morava em Quefarnaum. Os discípulos e os apóstolos também moravam, a sua grande maioria, na Galileia. A gente vai, por exemplo, José de Arimateia, ele é de Arimateia. A gente tem muita Simão Cirineu, ele é de Cirene. Quer dizer, tinha muita gente que ninguém era de Jerusalém e estava todo mundo, por coincidência, na mesma semana em Jerusalém. Estava todo mundo, mas não era coincidência, porque aquela semana era uma das 3 festas de peregrinação bíblicas. Havia nos tempos bíblicos 3 vezes ao ano que o povo de Israel, e não só o povo de Israel, também gentios, subiam a Jerusalém para se reunir. Então, quando eles chegam em Jerusalém, por exemplo, eles não tinham uma casa em Jerusalém. E por isso eles chegam a Jesus e perguntam: onde tu quer que preparemos a Páscoa? Onde tu quer que a gente coma essa refeição? E Jesus instrui em que casa ele quer que isso aconteça. E aí tu entende, ok, eles vêm para Jerusalém porque era a Páscoa judaica. A Páscoa judaica tem uma refeição, então eles precisam de uma casa para fazer isso. Essa refeição é sempre de noite. E ela sempre leva muitas e muitas horas. E por isso, quando eles vão para Getsemane depois para orar, é de madrugada. Não é que eles jantam às 7 da noite ou 6 da tarde e às 8 eles vão para Getsemane. Não. São horas e horas e horas. Eles chegam em Getsemane e já é de madrugada. E eles estão cansados. E por isso, quando Jesus diz fiquem acordados, fiquem vigiando, eles estão cansados. É de madrugada, 2, 3, 4 da manhã. Eles estão cansados e eles dormem. E Jesus volta e acorda eles. E a história começa, as peças começam a se encaixar quando tu começa a realmente conhecer mais a fundo a história do povo de Israel, a história de Israel, a geografia. Porque quando tu está aqui, tu vai para o Jardim de Getsemane, tu vê literalmente a caminhada que eles fazem. Tu vê como o local se parece, tu começa a juntar o quebra-cabeça e realmente as coisas fazem muito mais sentido, além de, obviamente, de todos os muitíssimos achados arqueológicos dos tempos de Jesus que se achou aqui. Então, a gente tem dos tempos de Jesus aqui em Jerusalém uma infinidade de coisas. Por exemplo, as escadarias sul do templo, os portões de ruda, quer dizer, a entrada por onde Jesus passou para entrar no templo, quando a gente comentou mais para o início da live, onde Jesus passou para entrar no templo quando ele tinha 12 anos, também para entrar no templo quando ele tinha 33 anos. A gente tem essas escadarias, parte das escadarias existem até os dias de hoje, por isso realmente eu acho que é tão incrível poder vir aqui, escavar com as próprias mãos, ver as escavações, ver tudo isso. Eu quero aproveitar, eu quero fazer um convite. Eu posso fazer o convite, Rodrigo? Pode, na verdade, até eu vou preparar uma coisa para você fazer esse convite. Eu vou te fazer já uma perguntinha que você falou em determinado momento assim. Nossa família na diáspora, e talvez muita gente não saiba o que significa a palavra diáspora. Então, eu vou te dar a chance de responder a palavra diáspora já colocando um detalhezinho para você poder fazer esse convite e me salvar também aqui. Porque o que acontece? Esse ano eu tive, por questão de agenda aqui, algumas caravanas a gente acabou cancelando e eu não tive mais outro prazo para fazer outras escavações. Outras escavações não, outras caravanas. Porém, eu sei que mesmo o judeu comemorando a Páscoa, como era nos tempos da Bíblia, lendo em hebraico, fazendo tudo isso, levando a cultura bíblica para onde quer que ele esteja no mundo, ainda é importante para o judeu ir a Jerusalém.
Se é importante para o judeu que já fala hebraico, que já lê hebraico desde pequenininho, porque o que você está ensinando para os seus meninos, você ensinaria também se estivesse morando em Nova York, ou se estivesse aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas mesmo com toda essa cultura, eles ganham demais para Israel. Então, esse convite deveria ser não somente para os judeus, mas para todos aqueles que amam a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, com relação a Jesus. E hoje mesmo lá no museu, uma arqueóloga que trabalha conosco aqui falou, Rodrigo, me ajuda, porque o que vem de gente aqui no museu e pergunta assim, como é que a gente vai ter uma visita guiada a Israel? Quando é que vai ter? Eu falo assim, olha, vamos esperar um pouquinho e tal, porque vem novidade aí. E eu sei que agora alguns desses que estão nos assistindo podem ter a chance de ter Rodrigo e a Aline juntos aí. Como é que funciona tudo isso? Fala da diáspora, da importância, e aí você pode fazer o convite. E vai me ajudar com as Então, pessoas que perguntaram. a diáspora, na realidade, é o povo de Israel fora de Israel, quer dizer, o coração da Bíblia realmente é a terra de Israel, é a terra prometida, e o povo foi exilado e passou aí quase 2.000 anos fora na diáspora, fora de Israel, quer dizer, exilado, e depois de 2.000 anos o povo conseguiu, em sua boa parte, voltar para Israel, ressurgiu o Estado de Israel, que por si só é um milagre a existência do Estado de Israel, realmente. A gente consegue ver aqui que ninguém acreditava. Se falasse há 100 anos atrás que existiria um Estado de Israel, as pessoas não acreditariam. Quer dizer, meu sogro lembra do dia da independência de Israel, quer dizer, a criação do Estado de Israel, o Estado de Israel não só renasceu, mas virou uma potência em todos os sentidos, um país lindo e maravilhoso. Então, realmente está vivendo dias muito maravilhosos que é possível vir e conhecer. E eu gosto muito de um versículo que fala que Beita Tfilati ikra lekol ha'amim. A minha casa será uma casa de oração para todas as nações. Quando a Bíblia fala a minha casa de oração, se refere ao templo de Jerusalém, mas não ao edifício só o templo. Quando a gente fala, quer dizer, o monte do templo, a gente fala de Jerusalém, quer dizer, Deus chama a todos os povos a virem a Jerusalém. E eu acho que esse convite ele é tão válido nos dias de hoje como era nos tempos bíblicos. E estando em Israel, a gente entende realmente a Bíblia de uma maneira diferente. E assim a gente consegue levar o que a gente aprende aqui para nosso dia a dia, para onde quiser que as pessoas morem. E eu acredito realmente que é uma viagem transformadora, e por isso eu fico muito feliz cada vez de ter a oportunidade de trazer pessoas para viverem essa experiência. E toda vez que eu fazia caravanas aqui para Israel, todo mundo pergunta, mas quanto vai fazer uma caravana com o Rodrigo? Quanto vai fazer uma caravana com o Rodrigo? Eu sempre dizia que eu queria, nunca consegui agenda. O Rodrigo, eu sou um pouco ocupada. O Rodrigo é muito ocupado. Então, a gente conseguiu finalmente alinhar nossas agendas para fazer uma caravana. Então, vai ser uma caravana Israel com a Aline, com a participação especial do Rodrigo Silva. Então, o Rodrigo Silva vai estar nos acompanhando aqui em Jerusalém para ainda mais enriquecer ainda mais historicamente a nossa viagem. Então, para quem quiser, pessoal, é uma oportunidade única. As vagas são limitadas, infelizmente. Então, para quem Gente, eu quiser... sugiro vocês a correrem, porque eu não. Hoje eu recebi isso lá. Eu estava conversando com a Karina lá, ela falou, Rodrigo, tem muita gente, você não faz ideia. Eu falei assim, olha, eu não vou dar contato agora de ninguém da Aline, mas assim, fala com o pessoal para ficar atento nas redes sociais, porque eu não sei nem quantas vagas tem, mas eu sei que tem que correr, porque assim, a Aline sabe, a gente não pode levar também assim 4, 5, 6 ônibus, porque cai a qualidade. Eu sei de pessoas que levam 5, 6 ônibus, mas assim, a gente quer que vocês aprendam. Então, acho que até uns 2 ônibus, se o pessoal animar, dá para a gente levar, né, Aline? Até 2. Mais que isso a gente não faz porque a gente é 2 pessoas. Então, eu É, e tu, 2 ônibus é, é o nosso limite, porque realmente mais que isso. E a ideia é não é fazer turismo em Israel. A gente não faz turismo. Aqui não é Disneylândia. Tem muitos lugares bonitos no mundo para se fazer turismo. Quando a gente vem para Israel, a gente quer realmente fazer uma jornada, uma peregrinação, como se fazia nos tempos bíblicos, realmente ser uma questão transformadora. Então, realmente, para fazer isso, a gente faz de uma maneira muito bem pensada, muito bem planejada e com todos os mínimos detalhes. E por isso também a gente fez um roteiro especial, não é o roteiro tradicional, a gente vai visitar locais que grupos tradicionais não visitam. A gente, por exemplo, Armagedon, que a gente começou a falar no início da live, a gente vai conhecer Armagedon, a gente vai conhecer a cidade Davi, a gente vai conhecer as escadarias, a gente vai conhecer Curazim, a cidade amaldiçoada, a gente vai conhecer
tantos locais bíblicos, históricos, e que a gente pode ver arqueologia, locais que a gente pode olhar e dizer, a gente sabe que aconteceu aqui. Porque a gente sabe que tem muitos locais em Israel que são tradição, e que a gente não tem provas arqueológicas, e tem muitos locais que a gente sabe, então a gente está botando um foco realmente para conhecer a arqueologia a fundo, comigo e com o Rodrigo Silva. Então, quem quer saber mais dessa caravana, é simples, o link está aqui na descrição desse vídeo, dessa live. Lá, né? A Laura fixou nos comentários também, ela vai fixar nos comentários também, mas a gente tem que correr também, vai ser em maio. Você chegou a falar o mês, não? Então, sim, vai ser do dia 19 ao dia 31 de maio, agora de 2024. Então, tem aí um mês e pouco até começar a caravana. E realmente a gente está muito felizes. Para a gente, todas as peregrinações são importantes. Justamente hoje também é um dia especial para mim, que uma caravana aterrissou minha hoje aqui em Israel. A caravana Turquia e Israel, eles terminaram a Turquia agora e aterrissaram hoje em Israel. Então, hoje mais cedo eu fui para o aeroporto buscar eles, levar, fazer check-in. Agora é bom que de madrugada eles estão todos dormindo agora. Mas, quer dizer, o turismo já reabriu, as peregrinações já recomeçaram. É isso que eu ia perguntar, Aline. Não que eu tenha essa dúvida, porque eu não iria colocar a minha e minha família em risco. Eu já tenho a resposta, eu estou tranquilo. Mas só para quem está perguntando, que essa pergunta já deve estar aparecendo no chat aqui, eu não estou acompanhando, mas tá perigoso? Como é que tá? Por favor, mas é as bombas, a gente já sabe notícia que Israel está explodindo tudo, aqui no Brasil, melhor dizendo. Explica aí, a vida aos poucos está voltando ao normal? A gente vai passar perto de Gaza, não vai passar? Eu tenho a resposta, mas é para quem talvez deve estar perguntando aí, né? Qual é a segurança, Aline? Inclusive, então, com esse grupo que está recebendo hoje. A vida já normalizou na maior parte de Israel, então aqui em Jerusalém já faz tempo a vida voltou normal. Outubro, novembro, dezembro foram meses complicados e a partir de janeiro realmente as coisas começaram a voltar ao normal. Já em janeiro a gente começou a ver os primeiros grupos voltando a Israel e cada vez agora está realmente normalizando. Então, na questão de segurança, Israel está seguro nesse momento. Há problema ainda, obviamente, dentro da faixa de Gaza e na fronteira com o Líbano, mas isso não influencia porque as caravanas elas não viajam por essas regiões. Então, Gaza não nos pertence, em nenhum sentido Gaza nos pertence, então a gente não vai lá, a gente não... Nem antes da guerra a gente iria lá, então são zonas que a gente não costuma viajar, não costuma peregrinar, e por isso não influenciam nas caravanas. A minha caravana chegou hoje e a gente foi almoçar no porto de Tel Aviv, linda, beira do mar Mediterrâneo, a gente almoçando, uma comida muito boa. Tem um restaurante grego ali, muito gostoso, não sei se você conhece. A Laura ama esse restaurante lá. A gente comeu hoje no Café Nimrod, eu não sei qual é o restaurante grego, mas eu vou buscar ele deu para outra vez. A gente comeu hoje no Café Nimrod e depois do almoço a gente estava voltando para o ônibus, inclusive uma pessoa do grupo me disse, mas eu achei que a gente ia ver bem mais soldados em Israel, porque a gente não viu nenhum, quer dizer, tinha obviamente a segurança no aeroporto quando eles chegaram, como sempre tem, mas a gente não viu nenhum soldado em Tel Aviv. Eles ficaram surpresos assim, mas como? Porque quando a gente assiste as notícias, infelizmente as notícias, elas gostam muitas vezes de ampliar e muitas vezes eles colocam tudo no mesmo saco, assim, houve sirenes, houve isso, houve aquilo, sim, dentro de Gaza é uma realidade, na fronteira com o Líbano também é uma realidade diferente, mas o resto do país não, essa realidade já não existe, já há muito tempo não há sirenes aqui em Jerusalém, então graças a Deus a vida está voltando ao normal, as caravanas estão voltando, e agora a gente está com caravana em Israel, quando a gente fala caravana de maio, quer dizer, a gente tem ainda mais certeza que realmente as coisas vão estar de volta, se Deus quiser, 100% no normal até lá. E por isso, a minha opinião também, eu me coloco na caravana, meu pai também acompanha as caravanas, e eu não colocaria nem a mim, nem a minha família em risco, muito menos as pessoas nossos peregrinos que vêm com a gente, nem nossa equipe. Então, eu realmente acredito que sim, é seguro e sim, é possível vir. Gente, com relação à notícia, só para vocês terem noção, eu tenho vários amigos israelenses que morrem de vontade de vir para o Brasil e têm medo. Eu tô pensando em 3 aqui específicos, que eu falo, rapaz, você tem que ir ao Brasil, convido... Rapaz, eu tenho medo, porque a gente recebe cada notícia aqui sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo, sobre... Vocês não fazem ideia também. Quem está assistindo a gente que é carioca, é lógico, tem problema de violência no Rio? Tem. Tem problema em São Paulo? Tem. Mas, sinceramente, você não está morando no Rio aí de Janeiro?
Então, assim, tem guerra, mas às vezes colocam de um jeito que a impressão que passa é que você vai andar nas ruas de Jerusalém, o pessoal vai estar com bazuca, passando assim. Não é nada disso, você não vai ver nada. Aliás, eu lamento falar isso, é mais arriscado receber uma bala perdida numa situação aí do Rio ou de São Paulo, desculpa-me, mas é uma verdade, do que alguma coisa que acontecer em Israel. E não somente isso, Aline, não sei se eu cheguei a comentar com a Aline antes, a nossa escavação arqueológica, que não tem nada a ver com a viagem que eu vou fazer com ela, eu vou com o meu grupo de alunos para escavar, está mantida. E sabe onde é que nós vamos escavar? Em Laquis, ou Lachish, que eu falei que é a cidade bíblica lá, a segunda maior cidade da Judéia depois de Jerusalém, e é perto justamente do território palestino. Se houvesse qualquer risco, o sítio arqueológico não manteria a escavação, porque eu vou passar muito mais perto, vou estar escavando muito mais perto da região palestina do que o grupo vai passar, tá certo? O único perigo dessa viagem, Aline, eu vou falar qual é, e aí eu deixo o abacaxi na sua mão, é que vai ter mais gente do que vaga, e eu não tenho como fazer bola de cristal. É o único risco é você correr e não pegar mais vaga, tá bom? Porque aí eu não posso prometer. Porque a gente também não tem outra caravana planejado juntos tão cedo. Meu sonho é fazer mais, mas a gente está há anos tentando fazer e finalmente agora a gente conseguiu bater nossas datas. Então, também a gente não sabe quando vai ser a próxima, se vai ter a próxima. Espero que tenha a próxima, mas não, eu também espero, meu desejo é esse, mas mineiro não perde o trem. Então, se eu fosse você, eu correria agora. Eu acho que tem facilidade de pagamento, não tem? Para o pessoal, talvez você não tenha o dinheiro à vista agora, tudo isso é negociado. Sim, então, deixa eu primeiro falar, pessoal, o link para a caravana está na descrição do vídeo. Para quem está assistindo no canal do Rodrigo, também no primeiro comentário, tá? No meu eu vou botar depois. Ou vocês podem entrar no site www.israelcomaline.com.br. Então, lá no site também vocês podem ver a caravana. Tem os valores, porque a gente é do time Transparência, então vocês podem entrar, ver exatamente o que acontece cada dia, como é a caravana, roteiro, valores, o que está incluído, tudo maravilhoso está lá no site, para vocês darem uma olhada. Então, entrem lá no site, vejam, e tem opção de parcelamento, cartão de crédito, boletos. Quem faz a viagem realmente acontecer, a gente quer que aconteça, então a gente tenta facilitar ao máximo essa caravana, para que as pessoas possam vir e possam aproveitar e conhecer que realmente Israel é incrível, e com o Rodrigo Silva melhor ainda. Não, e com você vai ser melhor ainda. E vai ser, não, para mim é uma realização de um sonho, porque a Aline sabe o quanto que eu e Laura gostamos dela, da família dela, sempre nos trataram com tanto carinho, o pai dela. A visita dela aqui só foi frustrada porque na época que ela vinha, o Yair estava pequenininho ainda e tinha que ir para o Rio Grande do Sul e não tinha quem pudesse ficar com o Yair. Foi só por isso, mas ela ia ficar na nossa casa aqui, inclusive. Sonho que eu ainda quero realizar. E fui muito bem tratado, recebi um Shabbat com a família dela uma vez lá, no Kabbalat Shabbat, foi muito agradável. Então, realmente, eu tinha sempre essa vontade de fazer uma parceria. A Aline fala um pouquinho, eu falo um pouquinho, nós juntos ali. Mas, repito, essa oportunidade é agora. Eu quero fazer outros com ela, mas eu não sei quando vai ser. Então, você corre agora, clica aqui, ou lá no site dela, ela vai colocar depois lá, e faça parte dessa caravana também. Eu estou lendo aqui o chat um pouquinho, quando vocês me veem olhando para baixo, é porque eu estou lendo o chat. Eu vi que o Belos perguntou que ele é de Portugal e se pode sair vindo de Portugal. Sim, pessoal, vocês podem sair de qualquer país, de qualquer cidade. O grupo sai de São Paulo, mas quem é de outro país ou de outra cidade, vocês podem se juntar ao grupo, não precisam ir até São Paulo. Quem, por exemplo, mora nos Estados Unidos ou em Portugal, pode vir se encontrar direto com o grupo em Israel, sem problema nenhum. Então, entrem no site, deixem lá o contato de vocês, e os consultores entram em contato e tiram todas as dúvidas, explicam como funciona parcelamento, voos, tudo que vocês têm dúvida, eles explicam, o pessoal realmente é ótimo, e eles vão estar amanhã já fazendo as inscrições para a gente fazer isso de uma maneira maravilhosa. Nossa, e vai ser uma benção, viu? Tenho certeza disso. Tenho certeza. E quem vai de Portugal, o Belo aí, até melhor, fica mais barata a passagem. Sim. A passagem de Lisboa a Tel Aviv, além de ser mais barata, você gasta menos horas do que quem vem do Brasil, né? Sim, né? Mas a gente também tem uma passagem especial também com preço bem bom para quem está vindo de Guarulhos, para os primeiros que se inscreverem. Então, tem aí uma coisa, mas
quando você entrar em contato, vocês podem perguntar lá da passagem especial, tudo. Tem opção para todo mundo. Não lugar para todo mundo, mas opção para todo mundo tem. Então, isso. Mas realmente, de todo o coração, a gente vai estar aqui. Que desde... Qual foi a última vez que você foi para Israel? Julho. Foi julho. Vai quase inteiro um ano que eu não vou aí. Já era para ter ido 3 vezes e fiquei. Mas eu fico muito feliz. Aline, como o nosso horário já chegou 1 hora, eu vou deixar você descansar, porque você tem o grupo te esperando amanhã, você tem que estar inteirona, tá certo? Mas eu quero dizer para o pessoal o seguinte, eu preparei aqui para apresentar os principais achados arqueológicos que houve em Israel de outubro para cá. Eu só escolhi achados arqueológicos que ocorreram depois da guerra de Israel contra o Hamas. Por que eu escolhi esses achados? Para vocês verem que a vida arqueológica também está acontecendo. Nesse período de julho para cá, houve vários achados arqueológicos interessantes relacionados à Bíblia Sagrada, mas, se você quiser assisti-los, você vai me acompanhar na segunda-feira, aqui no Rodrigo Silva Arqueologia, que eu vou falar para você quais... A Aline falou do achado de Meguido lá. Vamos falar de outros achados arqueológicos, inclusive em Laquis, ou Lachish, onde eu estou escavando ali. Eu nunca apresentei esses achados em palestra nenhuma, tá bom? São inéditos, alguns nem foram divulgados ainda, só nos arquivos, nos artigos acadêmicos, ou só nos bastidores da arqueologia. Então, semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, aqui no Rodrigo Silva Arqueologia, eu vou te falar quais foram os últimos achados arqueológicos de Israel de outubro de 2023 até hoje, tá bom? Então, aguarde que tem novidade chegando aí. Aline, também divulgue aí, você, semana que vem você vai ter live também com o pessoal no Israel com a Aline, como é que tá a sua agenda? Na realidade, eu ia dizer que eu tomei um susto, o papo estava tão bom, não vi nem que passou 1 hora aqui, já é 1 da manhã em Israel. Então, a gente tem no canal Israel com a Aline, todos os domingos, 1 hora, horário de Brasília. A gente todos os domingos, a gente tem ou live ou vídeo. Então, acompanhe no canal Israel com a Aline, no TikTok, Instagram, Facebook, todas as redes sociais. A gente está postando e também a gente vai postar agora nessa próxima semana, nas próximas 2, 3 semanas, tudo que a gente vai fazer com a nossa caravana também. A gente vai ter passeio especial também nos Bolanes, a gente tem muita coisa programada. Então, a gente também vai mostrar um pouco de como está sendo essa caravana e a gente tem vídeos muito especiais programados para todo o tempo. Vai ter especial de Páscoa, mas... Vocês acompanhem o canal que vocês vão ver tudo o que vai acontecer. Muito obrigada, Rodrigo, por participar aqui com a gente no dia de hoje. Muito bom te ver e em maio a gente se vê também pessoalmente. Com certeza. E só não vou prolongar mais a live, pessoal, porque a Aline precisa descansar um pouquinho. Aí são quantas horas agora? 12:00 e... 1 da manhã. 1 da manhã. Então ela tem que descansar, porque ela tem que estar inteirona para o grupo amanhã. E que Deus abençoe a todos vocês. Aline, muito obrigado. A gente se encontra, então, em maio, tá certo? E também lembra daquele convite que eu falei para vocês. Depois a Laura vai deixar os links aí. No dia 20, já está lá, no dia 20 de março, eu vou explicar para vocês sobre a Páscoa. Falou onde que Jesus estava sentado. Exatamente. Na mesa. Então vai ter na Páscoa. Vai ter na Páscoa. Eu não vou falar onde é que Jesus estava sentado na mesa. Você vai saber na Páscoa. Na verdade, ele não estava sentado na mesa. Ele estava sentado fora da mesa, né? Aline, obrigado, viu? Um bom descanso para você. Beijão aí, fiquem com Deus. Um grande abraço, pessoal. Shalom, obrigado pessoal. pela participação. Shalom, Lehitraot.